Tato, o desmatamento da Amazônia cresceu 92% em um ano, em 24. Primeiro semestre de 25, o desmatamento da Amazônia aumentou 27%. Degradação do bioma comparado 22 para 24 cresceu 163%. O Brasil terminou em agosto de 24 com o pior número de queimadas em 14 anos, com mais de 200 mil ocorrências. Tem 68 mil focos, que é o quinto maior da série histórica. E o fogo destruiu o equivalente a 16 milhões de campos de futebol. Mata Atlântica, a gente teve aí a Bahia, governada pelo PT, vice-campeã de desmatamento, 5.700 hectares. No Pantanal, em 2024, 3 mil focos de incêndio. Comparação aos dois piores anos até então, 2005, coincidentemente também o governo petista, e 2020, 406. Sob a gestão de Marina Silva, a Amazônia teve o maior número de focos de incêndio do século, 140 mil focos de incêndio em 2024, e o maior índice anual desde 2007, quando o INPE registrou 186 mil hectares, e a Marina Silva também era ministra em 2007. Os 5 maiores picos de queimada nas últimas décadas, de focos de incêndio nas últimas décadas, foram sob a gestão de Marina. 2004, 2005, 2006, 2007, 2024. Então o que eu quero te perguntar, Tato, é o seguinte: tendo em vista que o maior número de desmatamento, de incêndios e de perda do nosso bioma de Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, ocorreu sob gestão de governos petistas, especialmente quando Marina Silva ocupou o Ministério do Meio Ambiente, como que a gente pode acreditar que esse governo, que é o que mais causou destruição ambiental no nosso país, defende o meio ambiente? Muito bem, Kim. Eu fico muito feliz de você fazer uma série de perguntas relacionadas e que poderia estar expressando, pelo menos para quem está acompanhando a gente aqui, que você é um cara que está preocupado com a pauta ambiental, com a crise climática. E aí eu preciso também dar os dados aqui. Na Amazônia, o desmatamento caiu 30% entre agosto de 2023 e julho de 2024. Então, precisa ver onde é que você está pegando, que é o menor nível em 9 anos. No Cerrado, a queda foi de 57%, no Pantanal, de 77%. E aqui nós estamos falando que os dados é da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento. E que aí junta, evidentemente, dados do INPE, e não só do INPE, também do Mapa Bioma. Combate a queimadas. No primeiro trimestre de 2025, a área queimada do país foi reduzida em 70% em relação a 2024. E aqui é importante a gente saber o que aconteceu em 2024. Até como influência não só das mudanças climáticas, mas também do El Niño. Evidentemente que as mudanças climáticas intensificam, né, os eventos causados periodicamente pelo El Niño e a Aninha também. E a gente teve, né, no ano passado, no mundo todo, tá, secas prolongadas em diversas partes do mundo, com incêndios em diversas partes do mundo. Portanto, você cria, né, com essas secas prolongadas, um ambiente propício para se espalhar, né, os incêndios. Mas nós tivemos um fator também muito importante. Eu, inclusive, aquela sexta-feira, daqueles incêndios criminosos nos canaviais, no interior de São Paulo, você lembra? Eu estava em Ribeirão Preto, inclusive, tá? E aí hoje, né, há uma suspeita, porque você tem diversos inquéritos policiais que estão sendo apurados, tá? De que o crime organizado estava por trás. E que hoje, com essa operação da Polícia Federal, né, no âmbito do governo federal, que é a maior operação contra o crime organizado, que hoje está no jornal, que aconteceu hoje, acho que todo mundo está acompanhando, tá? Mostra claramente que o crime organizado comprou usinas, canaviais, fazenda, tá? E há uma suspeita muito grande de que eles fizeram, né, boa parte dessas queimadas no ano passado. Mas também me preocupa aqui, Kim, me preocupa não. Eu fico feliz quando você fala da preocupação com relação à Mata Atlântica. Então, antes de ter a lei da Mata Atlântica, eram desmatados cerca de 110 mil hectares por ano, todo o bioma da Mata Atlântica. Com a lei da Mata Atlântica, a média caiu para 15 mil hectares por ano. E aí agora, no projeto do licenciamento ambiental, inclusive você foi relator na Câmara, mas eu não lembro se você tinha colocado lá na época de
praticamente acabar com a lei da Mata Atlântica, tá? Mas acabou que foi configurado no relatório aprovado na Câmara e que o Lula vetou. O Lula vetou e agora você acaba de colocar novamente a emenda, né, para praticamente acabar com a lei da Mata Atlântica. E, portanto, criar a possibilidade da gente voltar àquele patamar de desmatamento acima dos 100 mil hectares novamente. Para quem está acompanhando aqui o debate, na verdade, para quem quiser fazer um desmatamento de Mata Atlântica, né, estágio médio e avançado, precisa ter uma autorização do IBAMA, do governo federal. E é justamente este mecanismo que fez com que a gente reduzisse no bioma da Mata Atlântica toda de 110 mil hectares por ano para coisa de em torno de 15 mil hectares. Então, só para dizer, evidentemente que a gente tem dificuldade em determinados governos. Então, tem anos que é no governo da Bahia, tem anos que é no governo de Santa Catarina, tem anos que é no governo de Minas Gerais, tá? Dependendo, né, de cada ano, tá? De cada momento. Então, dizer que é o governo do PT lá que tem o maior índice de desmatamento, o fundamental é que de 110 a gente pode cair para 15 e a gente pode voltar para 110 mil hectares. Kim, 3 minutos para réplica. Vamos lá, primeiro minhas fontes aí que você perguntou, Tato, o INPE e o Ministério do Meio Ambiente. Só que a diferença da minha comparação para sua comparação é que eu comparei os governos petistas com outros governos. Você comparou o governo PT com o governo PT. O primeiro dado que você utilizou foi, olha, de agosto de 23 para julho de 24 diminuiu. Ou seja, primeiro o governo Lula bate recorde em 2023, em agosto de 23. Aí depois ele reduz um pouquinho o próprio recorde em julho de 24. Depois você fala, 25 reduziu 70% em relação a 24. Pois é, 24 no governo Lula. Então, o que eu falei, todos os dados que eu coloquei aqui são verdadeiros. Em 24, né, praticamente todos os recordes aí foram batidos. O desmatamento na Amazônia cresceu 92%, o desmatamento, a degradação do bioma cresceu 163%, você teve 202 mil ocorrências no número de queimadas, né, o pior número em 14 anos. Então, tudo que eu coloquei é verdadeiro. A diferença é que eu comparei governos petistas com outros governos e você comparou o PT com o PT. Então, o PT degradou, teve desmatamento, teve incêndio, teve queimada. E o que eu quero colocar aqui também, que você falou, olha, no mundo inteiro teve seca. E por isso que a gente sofreu aqui no Brasil. Mas a ministra Marina Silva, à época do governo passado, ela comparou os incêndios ao Holocausto. Que o primeiro eu já acho uma comparação muito infeliz, que você não compara, né, o maior genocídio da história da humanidade em escala industrial com qualquer outra coisa. É uma banalização que é bastante lamentável. Mas vamos utilizar então as palavras da ministra Marina Silva. Se os incêndios anteriores, né, foram o Holocausto, e agora que eles aumentaram, que eles pioraram, né? Se todos esses incêndios que aconteceram pioraram na época anterior, era um Holocausto e hoje pioraram, quem que é Marina Silva nessa história, né? Inclusive, a Marina pode receber, acho que até vou apresentar uma moção na Câmara, Tato, para indicar a Marina pro Guinness Book, porque primeiro, ela tinha batido o recorde de queimada e desmatamento na primeira vez, primeiro mandato dela como ministra do Meio Ambiente, inclusive o Lula demitiu ela. Depois, agora voltou pro terceiro mandato do Lula e quebrou o próprio recorde de queimada e de desmatamento. Para além disso, olha, o Sistema Integrado de Informações de Desastres, você que é as fontes dos meus dados, informou que entre 1º de janeiro e 10 de abril de 25, os desastres afetaram mais de 5,9 milhões de pessoas e causaram prejuízos econômicos superiores a 28,5 bi. E o outro ponto, antes que você tire qualquer responsabilidade do governo federal, os próprios servidores do Ministério do Meio Ambiente entraram na maior greve da história em Lula 3 por causa do sucateamento do IBAMA, do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, e das estruturas de fiscalização e controle de meio ambiente. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente e compartilhe. E para mais cortes como esse, se inscreva no canal.